Olá a todos, eu sou a Isadora Scherer e, em conjunto com a Juliana Félix, vamos apresentar o projeto final da disciplina de Bioética e Bem-Estar Animal, com o artigo intitulado Dissonância Cognitiva na Medicina de Animais de Laboratório e Implicações para o Bem-Estar Animal. O nosso artigo foi publicado em março de 2020, então é um artigo recente, no Jornal da Associação Americana para a Ciência de Animais de Laboratório. A gente colocou uma imagem do título e resumo do nosso artigo. Os médicos veterinários escolhem a profissão por amor aos animais e pretendem, com isso, diminuir o seu sofrimento. Porém, em contrapartida, geralmente apoiam o uso de animais em pesquisas de laboratório. Isso gera um conflito, e esse conflito ocasiona fadiga por compaixão e esgotamento emocional, pois certos estudos causam doença, dor e sofrimento aos animais. Nos estudos, ocorre geralmente um dilema, e esse dilema ocasiona uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva nada mais é do que um conflito entre as atitudes e as ideologias. Então, no artigo, eles quiseram explorar esse questionamento de como um profissional compassivo reage quando faz parte das injúrias aos animais em prol das pesquisas. O objetivo foi explorar essa dissonância cognitiva de veterinários e também técnicos veterinários que trabalham com animais de laboratório, os seus sentimentos e percepções. A dissonância cognitiva causa um desconforto, impotência e frustração, pois ao mesmo tempo que as pessoas, no caso os profissionais veterinários, querem cuidar dos animais, ao mesmo tempo essas pesquisas podem ocasionar injúrias. E o organismo, então, reage com mecanismos compensatórios. A mudança de responsabilidade, ou seja, dizer que a culpa são das burocracias, das instituições de bem-estar animal, por exemplo. A desvalorização, como um exemplo, as pessoas que comem carne tendem a dizer que esses animais nascem para serem produtos, serem abatidos, mas ao mesmo tempo os cães e gatos, como são animais de companhia, são mais valorizados. E também o distanciamento emocional, não se envolver emocionalmente com o objeto das pesquisas. No caso, os objetos seriam os animais. O nosso artigo realizou uma metodologia que consistiu num weblink distribuído entre os dias 13 e 27 de outubro de 2017, abordando veterinários e técnicos veterinários de forma voluntária e anônima, na reunião anual da Associação Americana sobre Ciência de Animais de Laboratório. Esse questionário consistia em 16 questionamentos abordando emoções associadas à dissonância cognitiva para avaliar o bem-estar e os mecanismos compensatórios que eram iniciados com a dissonância cognitiva. A escala quantificava de 0 a 100. Por exemplo, algumas questões tinham como resposta de discordo a concordo totalmente e nunca a sempre. O discordo e nunca equivaliam a 0 e o concordo e sempre equivaliam a 100. Respostas entre esses extremos era feita uma média numérica para facilitar a análise estatística. A coleta de dados desse questionário foi pelo SurveyMonkey, a análise estatística pelo Prism8, e a diferença entre as profissões, no caso, questionamentos para veterinários e técnicos veterinários, eram feitos pelo teste T não pareado bicaudal. As respostas eram analisadas de acordo com o tempo de carreira dos médicos veterinários e técnicos, e a comparação de médias entre um mesmo grupo e entre grupos era feito pela ANOVA e o teste de Tuck. Os entrevistados também deveriam identificar qual o porte de animal trabalhado. Os animais de grande porte consistiam em cães, primatas não humanos e porcos, e os de pequeno porte consistiam em coelhos, roedores e peixes. Bom, sobre os resultados, 332 pessoas responderam à pesquisa, mas apenas 309 puderam ser analisadas. Foram considerados como os critérios de exclusão os entrevistados que não se identificaram se eram veterinários ou técnicos de veterinária, e também aqueles entrevistados que não responderam todas as perguntas, deixando algumas em branco. No total, 309 entrevistados, dos 309, 164 eram veterinários e 145 técnicos.
Destes, 184 tinham mais de 10 anos de experiência trabalhando com animais de laboratório. 67 tinham entre 6 e 10 anos de experiência. E 58 tinham entre 0 e 5 anos de experiência. O artigo dividiu os resultados em 3 tabelas e a gente vai mostrar um pouquinho a seguir. Na tabela 1, que diz respeito às questões mais generalistas, sobre o potencial de experimentar dissonância cognitiva, 3 suposições foram elaboradas. A primeira era sobre o apoio do uso de animais para pesquisa, considerando que resulta em um bem maior. A segunda seria se consideram importante o bem-estar dos animais de pesquisa, e em terceiro, se eles se sentiam responsáveis pelos animais que estavam sob seus cuidados. Essas afirmações foram as únicas que tiveram forte concordância e sugere que os veterinários e que os técnicos tenham potencial para apresentar dissonância associada ao trabalho. Outras 4 questões foram elencadas para avaliar especificamente os sentimentos de desconforto, impotência e frustração. Pelos resultados avaliados, sobre desconforto, as pessoas se sentem mais confortáveis com o seu trabalho e com a visão dos outros sobre ele, têm maior probabilidade de discutir livremente, enquanto as que se sentem desconfortáveis, elas evitam falar sobre o assunto. Sobre os sentimentos de importância e de frustração, as respostas variaram bastante de acordo com uma situação específica. Como na situação de se sentir frustrado de não poder ajudar um animal porque o tratamento necessário não é permitido pelo protocolo, o resultado indicou um sentimento de frustração e de bastante impotência em lidar com essas restrições. Por outro lado, eles se sentiram capacitados para iniciar uma mudança na prática de cuidados dos animais nas instituições. Outras 6 declarações restantes, elas avaliaram os mecanismos compensatórios que podem ser desenvolvidos para lidar com esses pensamentos de dissonância cognitiva. No geral, os entrevistados concordaram, na maioria, com as declarações indicando transferência de responsabilidade. Eles não negaram profundidade emocional aos animais sob seus cuidados, mas sobre a distância emocional entre eles e os animais, os resultados variaram um pouco. Aproximadamente 26% das respostas ficaram na faixa neutra, 34% na faixa entre discordo e discordo totalmente, e 39% na faixa entre concordo e concordo totalmente. Então, nesse caso, a média neutra representa uma divisão, embora uniforme, entre os entrevistados. Já na tabela 2, sobre a comparação de respostas entre os veterinários e os técnicos veterinários, entre as 5 afirmações, eles não discordaram em nenhuma, a ponto das respostas serem classificadas em diferentes categorias. No entanto, os técnicos veterinários, eles concordaram mais fortemente do que os veterinários em algumas afirmações. Isso pode ser relacionado à proximidade deles frente aos veterinários que não apresentam tanto tempo com esses animais. Na tabela 3, sobre o resultado entre as espécies de animais trabalhadas, nas respostas de acordo com o tempo de trabalho, foram comparadas o tempo correspondente de 0 a 5 anos, ou de 6 a 10 anos, ou maior que 10 anos nas diferentes situações. Na comparação de respostas de animais por espécies, tiveram poucas diferenças. Os grupos, eles não discordaram em nenhuma das afirmações também, a ponto de entrarem em categorias diferentes, mas quando a gente falou sobre os pequenos animais, eles concordaram mais fortemente com a importância dos comitês institucionais de cuidado e uso de animais, enquanto os trabalhadores de animais grandes, eles disseram acreditar que o comitê é importante, mas que outros fatores, presumivelmente as condições éticas, também deveriam ser considerados. Bom, discutindo um pouco tudo que o artigo aborda, o estigma e o estereótipo em torno da profissão da medicina veterinária pode tornar alguns trabalhadores mais relutantes a discutir sobre a área da pesquisa. Então, todas essas questões que avaliavam o desconforto em falar sobre o assunto, elas podem não estar relacionadas à dissonância cognitiva individual, mas sim em frente ao coletivo. Pareceu uma tendência linear e positiva em relação ao aumento de tempo de trabalho. Em comparação com os profissionais sênior, os mais jovens mostraram uma maior tendência à antropomorfização. Mostraram também maiores sentimentos de frustração e, consequentemente, uma maior dissonância entre as condições adversas de bem-estar.
No geral, os funcionários de longo prazo foram menos afetados, e uma hipótese é de que essas pessoas que se frustraram no início da carreira podem acabar deixando o cargo, ou então, por outro lado, que eles conseguiram desenvolver melhorias junto com a equipe ao longo do tempo, trabalhando para melhorar esse bem-estar animal. As diferenças perceptivas entre os veterinários e os técnicos podem estar relacionadas aos papéis esperados também na comunidade, onde o papel do técnico é comumente o apoio aos animais, às decisões clínicas, aos veterinários e às políticas de instituição de pesquisa. Em contraste, os veterinários frequentemente participam das decisões dos comitês, e eles são obrigados a discutir os pontos finais de cada protocolo, inclusive quando há potencial para dor e sofrimento. Então, ter mais controle sobre o animal e as decisões do uso podem diminuir esse sentimento de impotência e frustração, mas, por outro lado, podem aumentar a dissonância cognitiva quando o animal estiver em estado precário. Em comum, técnicos e veterinários, eles concordaram que é aceitável que alguns animais experimentem um baixo grau de bem-estar se a experiência contribuir para um bem maior. Isso reflete uma abordagem utilitária. Como parte dos 3 R's, o R de replacement, ou substituição, pode significar um menor envolvimento da equipe, e eles defendem isso que as espécies que têm uma expectativa de vida mais curta geralmente recebem uma avaliação de bem-estar menos intensiva por profissionais veterinários, que eles se envolveriam menos ao longo do tempo com esses animais. Então, que normalmente passando menos tempo com essas espécies, teriam menos oportunidade de construir laços emocionais. E ainda, eles concluem que o refinamento nos cuidados com os animais seja provavelmente a ferramenta mais poderosa para abordar essa dissonância cognitiva. Então, como conclusão, vimos no artigo que os mecanismos compensatórios são eficientes e particularmente possuem importância para técnicos veterinários, pois eles não têm como manifestar com propriedade os seus incômodos. Em geral, os profissionais se importam com o bem-estar animal, se sentem responsáveis e preocupados pela situação dos animais e também engajam-se na defesa dos pacientes e pretendem também melhorar continuamente o sistema. A dissonância cognitiva, ela pode ser benéfica para gerar uma crítica e dessa crítica um maior cuidado e refinamento do bem-estar animal. Dessa forma, se o animal está com um bem-estar adequado, os resultados são mais eficientes nas pesquisas. Como crítica sobre o artigo, nós achamos que o ambiente de trabalho ele é muito subjetivo para uma avaliação fidedigna. E a avaliação de sentimentos e emoções é complexa e ampla. Dessa forma, nós achamos necessário uniformizar o alvo da pesquisa, pois nessa pesquisa foi avaliada a opinião tanto de médicos veterinários quanto de técnicos veterinários, com diferentes tempos de carreira e também de espécies trabalhadas. Dessa forma, às vezes um profissional que trabalha com um pequeno animal possui uma experimentação de bem-estar e de dissonância diferente do que um profissional que trabalha com espécies maiores, por exemplo. Dessa forma, com essa uniformização, os resultados seriam mais fidedignos. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção.